Voltando ao texto do título, observamos que as ameaças de correção já tinham sido feitas. Essas correções que Deus utiliza são os males que o pecado trouxe ao mundo. Doenças, cataclismo, guerras, infortúnios pessoais, coisas designadas como mal ou trevas em Isaías 45:7. Quando há obediência, Deus se encarrega de proteger seu povo de tudo isso. Do contrário, basta Ele retirar o seu favor e essas coisas avançam sobre nós, uma vez que não tem fidelidade alguma em si mesmas. Ou seja, o pecado não tem fidelidade ao pecador. Quem pratica o mal, esse mal não tem fidelidade ao seu praticante. É como uma arma que passa de mãos em mãos. Ela não tem fidelidade à outra mão que a possuiu, a primeira mão. Ela vai fazer aquilo que essa mão agora que ela está mandando ela fazer. Muitas das vezes pode ser para atingir o anterior. Então, o mal ele não tem compromisso com a raça humana. O mal não, ele não tem compromisso. Se é que tem algum, ele tem consigo próprio. Mas Deus, o Criador bondoso, Deus de amor, ele tem compromisso com a sua criação. Então, se eu não aceito o seu amor, eu não posso questionar que ele está fora. Esse meu não aceitar é a construção de um muro, onde Deus fica do outro lado e eu fico do lado de cá. Só que o mal, ele vai estar sempre apegado ao seu praticante. Agora, Deus espera que eu me apegue a ele. É diferente, porque ele é santo, ele é bom e ele é justo. E é ele quem criou esse cérebro meu que tem a capacidade de amá-lo ou rejeitá-lo. Então, nós não podemos de jeito nenhum fazer ao contrário. Nós não podemos dizer que ele tem que se subordinar ao meu cérebro. Não, ele não se subordina. Se eu me afasto dele, ele se afasta e o mal vem. Se eu o procuro, ele é sempre encontrado. E ele se encarrega de tudo aquilo que eu preciso até nessa existência. Em todos os movimentos da história foi mostrada a correção de Deus ao seu povo e é oferecida a opção de voltar para Deus. Olha aí o chamado de Deus em Jeremias 4, 1 e 2, Joel 2, de 12 a 4, Amós 4, 6. No caso de Judá e Jerusalém, foi estabelecido um tempo exato de correção como sinal da proposta divina de redenção. Está em Jeremias 25, 11 e 12, e depois é refrisado em Daniel 9, 2. Deus estabeleceu para Judá 70 anos. Vou vos levar cativo 70 anos. Você vê que, além de ser um juízo, uma medida, isso mostra o poder de Deus. Falou, vocês não estão sendo levados cativos para outra nação, porque é o movimento natural da história. Você já observou como que nós gostamos de falar isso? Mas é um poder de Deus que eu falo, eu estou permitindo levar e em 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Assim como eu deixei as nações serem mais fortes do que vocês, eu vou trazer vocês sem vocês terem força para voltar. Eu vou estabelecer um novo governo onde vocês vão voltar sem a força para voltar. Olha que interessante. E Deus vai fazer isso mais tarde sob o governo de Ciro. Então, ele manda eles voltarem e eles não deram um tiro, eles não dispararam uma flecha pela sua libertação. Entenda isso que havia um sinal da parte de Deus. Isso foi colocado como um sinal, trazendo para os nossos dias. Olha como que nós nos acostumamos com o mal e com as soluções. É verdade que Deus deu a medicina para o homem, por causa do pecado. Foi um ato de misericórdia. A medicina, o homem aprender sobre o funcionamento do corpo e ter meios naturais de amenizar as dores do sofrimento. Aí o homem inventa um relacionamento da medicina com a moeda, com o dinheiro. E nem todos têm acesso aos recursos dos médicos. Então, para pensar que direito nós teríamos de cobrar pelo uso da medicina. Assim como dizem que não se deve cobrar pelo uso da água. A água a gente cobra a limpeza dela e o trabalho de colocar lá, né? Nas casas. É o
que o governo diz que faz, né? Tomara que seja. Então, nós não podemos de forma alguma questionar que Deus ele está sendo injusto porque essas coisas acontecem. Pois se nós mesmos pervertemos até os atos de misericórdia pós-pecado, então é o homem que faz essas coisas. Os relacionamentos sociais mostram que o ser humano faz com a palavra, ou com a vida que Deus dá, com as bênçãos que Deus dá, ele faz as mesmas coisas, ele nega a Deus, e o próximo passo, a vida social se torna um problema. Aí começa a violência dentro de casa, a violência nas ruas, a violência de nações contra nações. E assim vamos. E depois se começa as violências religiosas em nome de Deus. Então, olha quanta coisa vai acontecer ao mesmo tempo. Não é Deus que é culpado disso, tá? Então, queridos, todos os movimentos da história de Israel mostram que Deus está agindo, estava agindo e está agindo ainda hoje, buscando pessoas. Se nós estamos vendo a escalada do mal, está escrito na Bíblia que isso ia acontecer. Está escrito que Deus está preparando para si um povo. Está preparando para si um povo. Faça parte desse povo. Esse povo é o povo que se adequa com a palavra de Deus. Não é um povo que tem um ideal, uma ideologia, e essa coisa existe na boca, talvez até no pensamento, mas não toma conta do ser para o adequar de acordo com o que Deus falou. Muitas pessoas trazem em si ideias, aspirações, mas não vivem como elas, né? Falam em possuir determinadas condições financeiras, mas não trabalham para tal, não estudam para tal. Como que vai possuir? De jeito nenhum. Da mesma forma, você entenda, não adianta eu ter todo um contexto externo de religiosidade, se dentro de mim a minha alma não está apegada a Deus. O meu ser não quer Deus. Se o religare, que é a palavra, né, a ideia por trás da palavra religião, não acontecer. Se eu não quero esse Deus, então eu crio mecanismos que mentem para mim, me ajudam, apaziguam o meu espírito inquieto, simplesmente porque eu não me volto totalmente ao Deus verdadeiro. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, falar que Deus é o culpado disso que está acontecendo. E Deus não podia deixar isso acontecer. Ora, foi eu que plantei e eu que reguei e rego até hoje esse negócio. Então, nós não podemos culpar a Deus. Eu quero voltar aqui na página 28, tem um quadrinho escrito assim: Deus criou o mal? É uma pergunta. Está escrito assim: quando Deus criou o bem, surgiu a possibilidade do mal, porque o mal é a ausência de bem. Isso não significa que Deus faz o mal, nem é responsável pela existência do mal. Não é uma criação de Deus, o mal a partir do nada, assim como ele fez toda a terra, o universo. A responsabilidade de um pai é ensinar ao seu filho sobre o bem e o mal, e a escolher o bem. Se o filho adulto depois vai e faz o mal, a responsabilidade não é do pai, porque a escolha é do filho. Deus não faz o mal, mas permita que o mal seja feito. Quando a Bíblia diz que Deus traz desgraça, significa que Ele permite que aconteçam e transforma essas situações para cumprir seus propósitos. Isso é difícil de entender porque ninguém gosta de sofrer. E Deus também não se alegra com o nosso sofrimento. No entanto, Deus tem sempre um propósito. Mesmo quando não entendemos o propósito, Deus está do nosso lado, partilhando nossos sofrimentos e nos ajudando a superá-los. Então, há um mal geral, né? Porque há representantes da raça em todo o tempo. E isso traz sofrimento. Todos pecaram. A Bíblia não detalha muito sobre a origem do pecado, diz que o pecado nasceu no interior do homem e foi uma tentação que ajudou o homem nesse negócio, mas o homem tinha que ceder a essa tentação para que o mal se tornasse mal experimentado, digamos assim,
na experiência humana. Então assim entrou o pecado no mundo e tudo aquilo que o pecado traz. E aí, como ele era o representante da raça, todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Tá? Não tem, Salomão na sua oração diz, ainda um homem contrito com Deus, diz, não há homem que não peque. Né? A Bíblia diz que Deus encerrou todos, prendeu, guardou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então, todos nós temos acesso à misericórdia pelos nossos pecados passados, não, Deus não nos imputar, e a graça, né, do perdão dos pecados que trazem a morte. Enfim, temos acesso a um Deus de graça e misericórdia. O processo de Deus é o mesmo para todos. Deus deu liberdade igual para todos, através do seu representante. Todos pecaram e a tendência é pecar sempre. E agora Deus traz um novo representante, Jesus Cristo. Ele representa toda a raça humana, ele não peca e paga ainda a Deus o preço do perdão dos pecados de todos. Ele não veio só dar um exemplo como um mestre a ser seguido. Jesus não veio dar um exemplo de como fazer o bem, como algumas pessoas querem hoje transformar o cristianismo nisso. Uma nova ideia de fazer o bem ao próximo. Mas na verdade é uma face oculta, porque fazer o bem ao próximo deveria ser um subproduto ou o resultado de uma convivência com o verdadeiro Deus, com uma adoração genuína e com uma entrega total, e inclusive me arrependendo de quem eu sou. Inclusive isso. Mas não, hoje a gente observa os diversos movimentos de benfeitorias, tem sido mais um modo de dizer, Deus, ó, eu sou bom, o Senhor tem que me engolir. Mas quem é bom senão Deus? Quem é bom senão Deus? Então ele nos deu a oportunidade de participarmos da bondade que ele é. Mas primeiro temos que assumir a sua natureza da seguinte forma: deixar ele ser em nós, como João Batista diz, convém que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, eu devo desaparecer. E desaparecendo é um processo infinito, e ele vir e ser a totalidade de mim também, um crescimento constante em mim, de tal forma que quando se olhe para mim, se veja ele. Aí sim eu vou ser o benfeitor da humanidade. Aí sim, o problema é que sempre nós queremos cortar o negócio, partilhar. Não, então eu tenho total comunhão com Deus, eu sou mais santo que todo mundo, eu não preciso fazer mais nada. Está errado. Não, eu não tenho. Rapaz, sinal de santidade não dá para mim, sinal de amar a Deus acima de todas as coisas não dá para mim, sinal de palavra de Deus não dá para mim, mas eu vou fazer o bem para alguém, tá bom? Olha só. O problema é essa partilha. E o mal encontra espaço para agir. Porque Deus não vai aceitar isso. Ele não se vende. Ele não se deixa trabalhar nesses moldes. Então, queridos, nós temos que voltar de todo o coração para Deus, se nós quisermos o bem em nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, e melhor de tudo, o bem da vida eterna. Porque nós sabemos que Deus vai ter que trazer o juízo sobre a humanidade. A Bíblia diz que o pecado foi tanto em Jerusalém, né? Em Judá, em Jerusalém. A Bíblia diz que Deus não quis mais perdoar. Chegou um ponto que ele falou, eu não quero mais perdoar. Eu não retirarei o castigo. E olhando os noticiários, olhando as coisas, a gente observa que chegou um ponto, e não para de crescer a imoralidade, a maldade, e Deus vai trazer a juízo. Nós estamos vendo notícias e está sobrando alimento. Os produtores não têm para quem vender em países ricos. Está sobrando, vai ter que jogar fora. Mas tem países pobres passando fome. Tem países pobres passando fome. Ah, mas isso aqui é meu produto, ele tinha que me pagar. Ele nunca vai pagar, ele vai continuar passando fome. Tá? Os consumos diminuíram porque a população está parando, né, nesse ano de 2020. É uma estagnação por causa da situação o alarme de saúde que nós estamos vivendo. E está sobrando na lavoura, está sobrando os produtos. Ah, mas tem gente passando fome.
Ele vai morrer de fome e não vai dar dinheiro. Ele não tem. Então eu vou jogar o produto fora. Ele morre de fome, mas eu não dou o produto que está sobrando. Acha que Deus vai aceitar isso? Você acha que Deus vai aceitar que tenha nações tão ricas e nações tão pobres, onde crianças nascem já condenadas à morte? Você acha que Deus vai aceitar isso? Existe solução, sim. Isso não precisaria de estar acontecendo. E Deus vai aceitar isso? Ele é culpado disso? Se Ele mandou povoar a terra? Nós temos hoje 2% da terra povoada realmente, densamente povoada. Se toda a tecnologia fosse usada para aproveitar a terra toda, inclusive a terra poderia descansar. A produção que haveria investimentos, depois ela ia ser mais fácil. Mais fácil. Então, há uns tempos atrás eu estava vendo a criação de fazendas verticais, prédios que são verdadeiras fazendas, produzem, onde as pessoas trabalham, inclusive com roupas como se fossem médicos. E ali, tudo chega ali para produzir. O produto sai fresquinho. Fazenda vertical, não precisa de espaço. E se produz como numa fazenda comum, como a gente imagina ser uma fazenda. Já pensou? Por que isso não pode ser implantado nos lugares onde a agricultura não é favorável? Sabe por que não? Porque não quero, é meu. E por que Deus dá a condição? Por que algumas regiões têm tanta tecnologia e outras não? Mas tudo não é de Deus? O Senhor fala, a terra é minha, as almas dos homens são minhas. Por que a alma de um homem age de modo aleivoso com a alma do outro? É de Deus a culpa? Por que eu tenho inteligência para tecnologia e não tenho inteligência social? Por que eu tenho inteligência para dinheiro e não tenho inteligência para o amor ao próximo? Então, é complicado. Olha, eu estou falando isso aqui como um ensinamento para dizer, volta para Deus. Vem para Deus. Não fica olhando os outros não. E não acha que o que você já sabe de Deus é o suficiente. Eu estou falando como quem fala para si próprio. E eu quero te dizer o seguinte, Deus não precisa de advogado. Ninguém precisa de advogar a causa de Deus, tá? Eu não estou aqui dando essa lição como um advogado de Deus. Deus não precisa de advogado. Está aí uma profissão que Deus não precisa, pelo menos para Ele não. Tá? Eu quero com todo carinho, né? Eu não estou aqui denegrindo os advogados, tenho-os em estima, é apenas um modo de expressar que a gente está dando essa lição aqui, nós estamos trazendo esse estudo aqui, parece que a gente está advogando Deus. Não, estou só dizendo que é você o errado. Eu sou o errado, nunca Deus. Embora Ele não está pedindo para eu advogar, tá? Porque é aquela história, eu tenho N razões, mas morri. A razão não salvou minha vida da morte, então é melhor procurar largar minha razão e ir em direção à vida do que ficar tentando garantir meus direitos, mas ser pego pela morte. Então Deus não precisa de advogados, Ele é o dono da vida, né? Ele jamais vai precisar de um advogado criminal, ele nunca é assassino, né? Ele dá a vida, ele recolhe a vida é dele. E pronto. O que eu fiz da vida enquanto tive, né? Seria a pergunta, e não Deus, por que o Senhor tirou a vida? A vida é dele. A vida é dele. Então, se eu acho que um terreno agricultável é meu, e eu produzo ali, eu quero tanto por aquilo ali, e mesmo que eu não seja um ser que conhece todas as coisas, ainda acho que se alguém não pagar, eu jogo fora, mas não dou, e depois vou questionar a Deus. Por que Deus não vê isso? Mas vamos parar por aqui, porque Deus não precisa de advogados. Tá? Ele não aceita. Tá? Deus é reto. Então, como reto, Ele não peca. Ele não erra. Ele estabelece uma palavra e Ele mesmo anda por aquela palavra. Tá? Jesus é a palavra e o cumprimento da palavra. E Ele diz que essa palavra vai ser cumprida nos mínimos detalhes. Tá? Então, graças a Deus que nós já temos uma regra fiel para cumprir, para andar por ela. Ok?
A conclusão da nossa lição diz assim: o mal e as trevas morais não existem por criação divina da mesma forma que os céus, a terra, a luz física e os seres humanos. A luz espiritual e o bem estão intimamente ligados à sua santa presença, a presença de Deus. O afastamento de Deus implica na retirada de seus benefícios, ficando o vácuo espiritual aberto para o mal e as trevas. E não adianta questionar se é justo ou não, uma vez que quem comete a infração, tendo sido avisado das penalidades antes e por várias vezes, não tem o direito de reclamar. Então nós estamos sendo avisados das penalidades antes e por várias vezes. Está em Apocalipse 22, 16 a 19. E não vamos ter o direito de reclamar. Está lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, o juízo do grande trono branco, que ali diz: pessoas cujo nome não estão escritos no livro da vida. Não tem direito de reclamar mais. Deus ainda vai mostrar sua justiça sobreexcelente, que vai haver um julgamento para a pessoa ouvir a sentença. Mas o nome dele já não está no livro da vida, ele não vai ser salvo. Já é um condenado. Parou para pensar que doideira, que loucura. E quem vai reclamar no juízo final? Quem vai poder ir lá e vou procurar um juiz, um árbitro entre eu e Deus? Onde você vai achar essa pessoa? Ele é o juiz. Ele está com tudo na mão. Vai dizer lá por que você está sendo condenado. Muitos que vão comparecer lá, inclusive são os mortos que já morreram nos seus pecados, já sabem do que lhes está reservado, já sofrem hoje e ainda vão ser lançados no lago de fogo. Não terá quem vai os tirar de lá. Não terá um novo alvorecer da história para acabar. Então, o mal conduz ao lago de fogo. Deus está hoje convidando, gente. Olha, cuidado com o cristianismo falso. Cuidado com essa fé que tenta ganhar, negociar com Deus como um jeitinho brasileiro. Cuidado com esse negócio. Isso não vai dar certo. Deus é santo. Deus não pode deixar uma mácula entrar na vida eterna, porque vai começar tudo de novo. E a história com Deus é uma história linear. É uma história que tem um princípio, um meio e um fim. E o fim vai ser a separação total do mal com o bem. Então nós estamos vivendo hoje um tempo onde nós temos opções. Nós temos opções, queridos. E nós não podemos, de jeito nenhum, perder a oferta da graça, a oferta da misericórdia, a oferta da justiça, a oferta do amor. Tá? E para Deus ser amor, ser o sumo bem, ele tem que separar o mal e aqueles que o amam. Tá? Quem ama o mal odeia Deus, odeia o seu semelhante. Tá? Então, para separar, não tem como separar. Se Deus pegar hoje e extinguir o mal como uma possibilidade no meio da raça humana, ele é um tirano. Você ama a liberdade. Você não vai aceitar que alguém lhe dê pão e água dentro de uma cela. Você não vai aceitar. Você prefere a liberdade, mesmo que você tenha que se virar para conseguir o seu alimento. Assim também, não haverá uma cadeia mental da parte de Deus para prender os seres humanos a Ele. Até porque Deus não é bobo, Deus sabe que isso não é amor. O amor tem que ser espontâneo. O amor tem que ser uma questão inteligente. Até eu observar que não vale a pena o mal. Eu não consigo entender por que as pessoas não enxergam porque não vale a pena o mal. Tá? Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conduz, irmãos, no conhecimento. Essa pergunta, dessa lição, foi feita do mesmo modo como o ímpio pergunta. Se Deus é Deus, por que o mal existe? Mas ele é ímpio. Você fala assim, o mal existe porque você produz o mal. O afastamento de Deus produz o mal. Mas ele não quer saber, ele quer que o mal não exista para ele não praticar, ele nunca ter conhecimento. Por isso que algumas perguntas vão dizer, para que eu nasci? Ele preferia não conhecer. Você não tem essa opção. Se você tivesse a opção de não nascer, você não teria nem a opção de fazer essa pergunta. Se você for filosofar, andar para trás, você vai chegar ao nada, e o nada é aterrador. O nada é o aterrador. Você não quer encarar o nada. Você quer andar para frente. Deus nos fez com essa proposta, por isso que existe a tal da esperança, a fé, isso tudo aponta para frente.
tá? E o amor, que é o que conserva. E no amor conserva todas as coisas. Então, que você se fie no amor de Deus. Para com esse negócio de tentar um meio termo. Não tem. Esse vai ser o pecado de grande parte da cristandade, que vai chegar lá na frente e não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Ele fazia parte da cristandade, mas ele jamais chegou a ser um membro do corpo de Cristo. Que Deus nos livre desse pecado, que tanto lhe causa ira, e que a sua misericórdia nos alcance, e que a sua graça seja absorvida em nossos dias. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo estudo dessa lição, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração que seja um canteiro do bem, que seja um canteiro da justiça, para que nasça e floresça e produza frutos para a glória do Teu santo nome, para o bem daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, para o bem desse casal, Senhor Deus, que cada um tem a sua razão e estão em pé de guerra. Deus Santo, que a nossa vida seja permeada pelo conhecimento do Senhor. E esse conhecimento não é uma intelectualidade, muito pelo contrário, é, Senhor Deus, um coração disposto a receber o que o Senhor dá e que de outra forma eu não teria condição. Nós oramos nesse momento e te agradecemos por essa dádiva, a Tua palavra. Obrigado porque Jesus veio propondo mais uma vez, já estava proposto, o caminho da redenção, o caminho da salvação. E essa palavra está aberta para a gente conhecer tudo o que o Senhor vai usar no dia do juízo. E para nos dar um caminho, um norte, para que no dia do juízo nós estejamos de pé diante do Senhor. Para que nós não estejamos ali com medo do Senhor, mas de pé, olhando para o Senhor, como quem contempla num espelho, olhando assim, não, eu fui moldado mesmo, eu sou do jeito dele, todo dia eu fui assumindo a natureza dele, por causa da palavra que me ensinava todos os dias. Que essa seja a nossa vida, mesmo no meio dos dissabores. E queremos aproveitar esse final de lição e clamar a Deus por essa nação. Deus, toma o Brasil em Tuas mãos, faz chover a justiça no Brasil. Deus Santo, faz com que a justiça, mesmo a justiça humana, Senhor Deus, porque há, Senhor Deus, uma necessidade da justiça humana, brote nesse país e a verdade apareça, Senhor Deus, e sobrepujando a mentira, faz o caminho contrário. Neste momento, nós unimos as nossas vozes a milhares de outras. Senhor Deus, tem gente que chora lágrimas por esse país. Senhor Deus, tem gente que se coloca no lugar de todos os brasileiros todos os dias chorando. Nós temos notícia dessas pessoas que andam de luto, Senhor Deus, como por um filho por causa dessa nação. Aceita a nossa oração nesse momento. Toma os missionários, ó Deus, que estão nos rincões desse país e em outros países também, e que dependem dos recursos, ó Deus, da igreja, nas cidades, do seu povo, nos lugares mais abastados, para levar o Evangelho para aqueles que também têm o direito, tanto como nós, mas eles moram em lugares inóspitos, alguns até em lugares onde se passa fome, como nós falamos agora há pouco. Misericórdia, dá sabedoria à igreja, para ela ser totalmente outra em relação a essa sociedade que tem sido maligna ao nosso redor. E salva o nosso país. Toma o presidente em Tuas mãos, nós precisamos dele. Ele não é o nosso salvador, mas ele é um serventuário que nós elegemos, pagamos salário, mas precisamos que ele faça o serviço e tenha condições de trabalho. Pedimos que o Senhor se encarregue disso. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.